Poucos objetos na história humana provocaram tanto temor, reverência e mistério quanto a Arca da Aliança. Ela não era apenas um símbolo religioso, não era um simples artefato antigo e definitivamente não era algo que pudesse ser tratado como um objeto comum. A Bíblia não a descreve como decorativa, nem como simbólica apenas. Ela é apresentada como algo perigoso, algo real, algo ativo, um objeto construído com medidas exatas, materiais específicos e regras tão rígidas que um único erro custava a vida de quem estivesse próximo. Não importava a intenção, não importava a boa vontade, a regra era absoluta. Exércitos inteiros foram derrotados apenas por sua presença. Homens morreram simplesmente por tocá-la. Cidades caíram sem que uma única espada fosse levantada. A arca não precisava ser usada, ela apenas precisava estar ali. Mas afinal, o que a Arca da Aliança realmente era? Por que ela era considerada tão poderosa? E por que, depois de séculos, simplesmente desapareceu da história? Para entender isso, precisamos voltar no tempo, muito antes dos templos, muito antes dos reis, de volta ao deserto do Sinai. Segundo a Bíblia, Deus chama Moisés ao topo do Monte Sinai. Não foi um encontro simbólico, não foi uma visão vaga. Foi descrito como um evento real, físico e aterrador. Relâmpagos, trovões, nuvens densas, o som de trombetas. O povo sequer podia tocar o monte. Ali, Deus entrega instruções extremamente detalhadas para a construção da arca. Não eram ideias gerais, não eram conceitos espirituais abstratos. Eram medidas exatas, materiais específicos, instruções técnicas. Nenhuma margem para erro, nenhuma adaptação cultural, nenhuma improvisação. A arca deveria ter cerca de 1,15 m de comprimento, 70 centímetros de largura, 70 centímetros de altura. Ser feita de madeira de acácia, uma das madeiras mais resistentes do deserto, capaz de suportar calor extremo, tempo e transporte constante. E deveria ser revestida completamente com ouro puro, por dentro e por fora. Nada ficaria exposto, nada ficaria inacabado. Mas nesse ponto surge um problema inevitável. Quem construiria algo assim? Israel havia acabado de sair do Egito após cerca de 400 anos de escravidão. Não tinham oficinas organizadas, não tinham ferramentas sofisticadas, não tinham tradição em engenharia de precisão. E mesmo assim, Deus escolhe um homem específico, Bezalel, da tribo de Judá. E a Bíblia faz uma afirmação única sobre ele. Diz que Bezalel foi cheio do Espírito de Deus, mas não para governar, não para profetizar, não para liderar o povo. Ele foi cheio do Espírito para trabalhar com as mãos. Recebeu sabedoria técnica, habilidade artística, capacidade de cálculo, precisão manual. Sabia trabalhar ouro, prata e bronze, cortar pedras, entalhar madeira, executar cada detalhe exatamente como foi ordenado. Era arte, era engenharia, era fé. Tudo unido em um único propósito. Mas mesmo com habilidade, ainda faltava algo essencial: os materiais. De onde um povo recém-liberto conseguiria ouro suficiente para revestir completamente um objeto daquele porte? A resposta está num detalhe muitas vezes ignorado. Antes de saírem do Egito, os israelitas pediram aos egípcios objetos de ouro, prata e roupas. E os egípcios entregaram, não por generosidade, mas por medo. As pragas haviam destruído o país. A morte dos primogênitos havia quebrado qualquer resistência. O povo queria apenas que Israel fosse embora. O que aconteceu ali não foi roubo, foi pagamento atrasado. Séculos de trabalho forçado, séculos de escravidão.
séculos sem salário. Agora, tudo vinha à tona. Brincos foram derretidos, pulseiras foram fundidas, colares desapareceram no fogo. O ouro fluía em quantidade absurda, tanta que Moisés precisou ordenar que o povo parasse de doar. Além do ouro, Deus exigiu tecidos raríssimos, linho fino, fios azuis, púrpura, carmesim. A púrpura, na antiguidade, era a cor mais cara do mundo, mais valiosa que ouro, produzida a partir de milhares de moluscos. Nada ali era comum, nada era improvisado, tudo apontava para algo fora do normal. Bezalel construiu a arca com uma estrutura extremamente específica: madeira no centro, ouro por dentro, ouro por fora. Isso tornava o objeto extremamente pesado. Estimativas modernas sugerem algo em torno de 150 quilos. Mas há um detalhe curioso. Essa estrutura, ouro, madeira, ouro, é idêntica ao princípio básico de um capacitor elétrico. Um condutor, um isolante, outro condutor. Pesquisadores modernos levantam uma hipótese intrigante. No clima seco do deserto, com atrito constante e transporte, a arca poderia acumular carga eletrostática. Os querubins de ouro no topo funcionariam como pontos de descarga. Isso explicaria por que o toque direto resultava em morte instantânea. Não por magia, mas por fenômeno físico extremo. Naquela época, ninguém falava em eletricidade. A única regra era clara: não toque. A arca não poderia ser poderosa apenas por fora. Seu interior era igualmente simbólico. Dentro dela estavam 3 objetos: as tábuas da lei, os 10 mandamentos, escritos, segundo a tradição, por próprio Deus. A vara de Arão, que floresceu milagrosamente, confirmando sua autoridade sacerdotal. E um vaso contendo maná, o alimento que caía do céu, e que curiosamente não apodrecia dentro da arca. Palavra, autoridade, provisão. A aliança completa. A arca não podia ser transportada de qualquer forma. Somente levitas específicos, purificados, preparados, nunca tocada diretamente, apenas carregada por varas inseridas em argolas de ouro. Antes de cada transporte, havia rituais rigorosos: jejum, abstinência, purificação. Porque um erro não colocava apenas uma pessoa em risco, colocava toda a nação. E um episódio deixou isso claro para sempre. Durante o reinado de Davi, a arca era levada de volta a Jerusalém. Mas decidiram transportá-la em uma carroça, algo que Deus nunca autorizou. Os bois tropeçaram, a arca inclinou. Por instinto, um homem chamado Uza estendeu a mão. Ele morreu imediatamente, sem aviso, sem exceção. Não foi acidente, foi violação direta de uma ordem divina. Quando Israel obedecia, a arca ia à frente. Em Jericó, ela contornou a cidade por 7 dias. No 7º dia, as muralhas caíram. Escavações mostram algo curioso. As muralhas caíram para fora, como se algo tivesse explodido de dentro da cidade. Mas quando a arca foi usada sem obediência, o resultado foi desastre, derrota, mortes e captura pelos inimigos. A arca não garantia vitória. Ela exigia alinhamento. Durante séculos, a Arca da Aliança foi o centro espiritual de Israel, o lugar onde o céu e a terra se encontravam. Mas em 583 a.C., Jerusalém foi destruída pelos babilônios. O templo caiu, o Santo dos Santos foi invadido e a arca não estava lá. Nunca mais foi vista. Teorias surgiram: Etiópia, túneis secretos, câmaras seladas. Até hoje, ninguém sabe onde ela está. E talvez o maior mistério não seja o que a Arca da Aliança realmente era, mas o que aconteceria se alguém a encontrasse hoje. Depois de mais de 2 milênios, o objeto mais temido da história bíblica continua escondido. E talvez
isso não seja por acaso.